Olá, amores! Sejam bem-vindos à live de hoje. E hoje é uma live polêmica. Sabe, tô com vontade de fazer umas coisinhas assim. Oi lá! Primeiro entrar, que coisa boa! Oi, Gi, tudo jóia? Rita, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Olá! Então, eu tava contando pra vocês que hoje, Cíntia, que hoje eu tô querendo fazer uma live um pouco diferente, porque deu o que falar esse assunto, né, do José com a Débora e a Marina. Super íntima, né? A pessoa nem coloca sobrenome, não é mesmo? Super mega íntima. Só que não. Porque assim, eu tô com vontade de, às vezes, a gente na live fazer uma coisa diferente, às vezes analisar alguma coisa que tá acontecendo na atualidade, mas que tem que ter a ver com relacionamento, óbvio, né? Mas aquilo tudo lá me chamou muita atenção, tudo que aconteceu, obrigada pelos corações. Tudo que aconteceu gerou, acho que, uma euforia muito grande na mídia, né? E aí eu vou contar um pouquinho da minha opinião, vou contar um pouquinho, acho que principalmente do jogo psicológico envolvido. E para que eu vou fazer isso? Não apenas para a gente analisar o que está acontecendo com esse triângulo, né? Será que é um triângulo amoroso? Será que não, né? Não apenas pra gente falar um pouquinho sobre isso, mas para trazer isso para a vida de vocês. Que às vezes você tem alguma amiga que tá passando por traição, às vezes você mesmo passou por alguma traição, né? No presente ou no passado, e vai ajudar você a entender um pouquinho melhor qual que é a lógica, né? O que acontece diante de uma traição? Vocês estão vendo o que atrás tem até hoje o quadro branco, que gente, não, hoje tá demais, vou mostrar pra vocês. Temos até figurinhas, não é? Então eu sou muito carinhosa, quis trazer as coisas bem detalhadas pra gente poder conversar. A ideia é a gente conversar mesmo. Eu vou fazer uma análise psicológica só quando acontece uma traição. Óbvio, como o estudo tá muito assim, né? Esse triângulo, será que existe, será que não, enfim. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva, mas trazendo sempre para a perspectiva de vocês. E lembrando, gente, tudo que eu vou falar nessa live, eu tô falando como se houve uma traição, mas na verdade a gente não sabe se houve. Então eu quero fazer esse parênteses bem claro. Nós não sabemos se existiu ou não uma traição. O único fato que existe é que existia um casal junto que hoje não está mais junto, tá? Esse é o único fato que existe. Só que nós vamos imaginar que, vamos supor que sim, que ocorreu uma traição, tá? Mas isso é fantasioso, isso não condiz com a realidade até onde a gente sabe. Mesmo porque eu não posso acusar ninguém, falar alguma coisa que eu não sei, né? Eu não sei, como é que chama? Fofocando, daquelas que engasgou mesmo, né? Focalizando, sei lá, uma coisa assim que chama um negócio de fofoca aí, não é fonte segura, né? Eu esqueci o nome do negócio. Ah, que bom! Deixa eu falar um oi pra todo mundo aqui, e aí a gente começa com essa análise psicológica do caso, e a gente vai trazer essa análise pra vida, né? Pra quem já passou por traição, pra quem tem uma amiga que tá sendo traída, vocês vão entender o que acontece, psicologicamente falando, tá? Lembrando, não sabemos se nesse caso existiu traição, tá bom? Deixa eu só falar um oi pro pessoal lindo que entrou. Lá já falei. A N de Cíntia, Jéssica, a Gi, Natália. Um beijo pra vocês. Olá, Verônica. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá? Vamos começar a nossa análise? Então, ótimo. Pra gente começar, eu vou afastar um pouquinho a cadeira e a gente vai usar esse quadro branco. E presta atenção, gente, porque essa análise é muito massa, muito massa mesmo. Vocês vão gostar. Espera só um pouquinho que eu vou afastar minha cadeira pra gente analisar. Ó, ficou baixinho. Deixa eu só levantar aqui pra vocês conseguirem ver. Olá, Larissa! Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então a análise da fofoca que está acontecendo, não é mesmo? Porque não é nada mais passa do que uma fofoca. Mas a gente sabe que traição pode existir na nossa vida e por isso eu vou fazer essa análise com vocês, tá bom? O que acontece, gente? Só pegar minha caneta, um minuto. O que acontece? Nesse bafafá, vamos usar o exemplo e vamos trazer pra vida. Mas nesse bafafá, o que se tem é o seguinte, que a gente tem uma pessoa, que é um homem, no caso José, que acho que ele chama, né?
uma mulher que no caso é a Débora, né? Mas podia ser qualquer pessoa. E uma outra pessoa aqui, que seria a pivô da separação, que seria a Marina, tá? O que acontece, gente? Isso vale para todo relacionamento que existiu traição. Todo ou quase todo, não vou generalizar não, porque acho que é meio demais a gente generalizar, né? Mas é para quase todas. Tá dando pra vocês verem os bonequinhos? Acho que ficou um pouco pequeno, né? Mas eu vou escrevendo aqui, se vocês não conseguirem ver, vocês me contam. Lá, Cíntia. Mas basicamente, no relacionamento em si, existem alguns jogos psicológicos acontecendo. E quando termina a relação, esses jogos podem continuar. Então, primeiro eu vou contar para vocês o que define um jogo, o que te ajuda a perceber o jogo. E lembrando que esse é um conteúdo muito legal e é um conteúdo que a gente tem lá no programa Reeducação Amorosa também. Mas vamos lá. Quando a gente tem um jogo psicológico, a gente tem alguns papéis que as pessoas assumem. São 3 papéis que as pessoas podem assumir, tá? E elas podem ir mudando desses papéis enquanto acontece o jogo. Primeiro eu vou explicar isso pra vocês, depois a gente vai junto aqui entender na prática, tá? Eu sei que vai ficar ao contrário, mas infelizmente a pessoa que não sabe escrever ao contrário, né? Tem o perseguidor, o salvador e a vítima. Renata, o que é isso? Meu Deus do céu, acho que eu tô entendendo nada, já vou explicar, segura o seu momento. Segura o seu momento que eu já vou explicar. O que acontece? Acontece, gente, que existe um jogo psicológico, toda relação que a gente considera que é tóxica, uma relação que é frequente, mesmo uma relação saudável, de vez em quando vai ter isso, tá? Sabe quando acontece uma briga e aí você fica assim com aquela sensação muito ruim, muito, mas muito, mega plus ruim, você fica com mal-estar? Então, isso é uma dica de um jogo que aconteceu, um jogo psicológico provavelmente. E aí, no jogo psicológico, a gente vai identificar que ele acontece quando a gente percebe esses papéis atuando. Primeiro eu vou explicar isso, depois a gente vai para a prática, tá bom? Então, a gente tem 3 papéis básicos e papéis que acontecem, que podem acontecer numa relação, tá? Que é o perseguidor, o salvador e a vítima. Eu sei que tá ao contrário, mas esse daqui é o P de perseguidor, o S de salvador e a vítima. Perseguidor é aquela pessoa que persegue mesmo, é a pessoa que critica, é a pessoa que às vezes manipula pelo medo, geralmente pelo medo, né? Esse é o perseguidor. O salvador é aquela pessoa que ela quer fazer muito pelo outro, ela quer salvar o outro, porque ela vê o outro como incapaz, como coitadinho ou coitadinha, tá? E finalmente a gente tem a vítima. A vítima é uma pessoa que ela se sente menos, ela se sente muito para baixo, ela se sente assim, a gente pode dizer que a vítima se sente sem energia para achar uma solução, tá? Esse daqui é o jogo. O que aconteceu nesse caso todo, Marina, José e Débora? Acontece o seguinte, na relação de casal entre José e Débora, acontece, claro, uma dinâmica ali. Não sabemos o que aconteceu, mas vamos imaginar que. Eu quero ter muito cuidado porque eu não quero dar isso como um fato, mas eu vou trazer como se fosse uma fantasia do que aconteceu, mas é só para vocês irem acompanhando comigo. No relacionamento, o José e a Débora têm uma relação que só os dois sabem o que acontece ali dentro, mas ninguém sabe o que acontece na relação de casal. E lá, provavelmente, existem alguns jogos, às vezes vão ficar no perseguidor, outro salvador, outro na vítima. Beleza. O fato é que essa relação rompeu-se. Quando essa relação rompeu, acabou que surgiu uma pessoa, uma multidão de pessoas que cada uma, esqueci de trazer para esse, que cada uma assumiu um papel. Cada uma foi ali desenvolver, vamos dizer assim, o senso crítico em relação ao que aconteceu naquele casal.
Ninguém sabe o que aconteceu, mas as pessoas começaram a se intrometer naquilo que elas nem sabiam. Beleza, é mais ou menos isso que acontece com aquela sua amiga, sabe, que foi traída e que você sabe que teve a separação, mas você não sabe muito bem o que aconteceu. Então, você fica aqui nesse povão. Renata, todas as vezes, né? Quando você julga, quando você quer defendê-la, provavelmente, então você entra ali. Mas o que aconteceu nesse caso? Marina, Rui Barbosa e etc. Aconteceu o seguinte, tudo que a gente tem de fato é que houve um rompimento da relação. Mas, quando isso veio pra mídia, a galera se colocou aqui como salvador. Ou seja, as pessoas do Instagram, etc., elas se colocaram aqui como salvadoras. Então é um jogo que não tá envolvendo só as pessoas, o casal, tá envolvendo ainda uma outra pessoa, ou seja, os telespectadores. Tem jogo, gente, que é assim, que ele só é interessante se as pessoas veem esse jogo, tá? Não tô dizendo que o casal fez isso para que as pessoas vissem, mas de uma determinada maneira as mídias de fofoca fizeram exatamente isso. Fizeram esse jogo acontecer. O que seria o salvador na prática? O que as pessoas estavam tentando? Elas viram a Débora como coitada da mulher. O que saiu na mídia? Linda, inteligente, bem-sucedida, com uma filha. Coitada, ela foi traída por aquele sem noção, que aí a gente colocou aquele como perseguidor, né? Com aquele sem noção do José, que foi lá e traiu ela. Como é que traiu uma mulher dessa? Que não sei o que tem. Então, as pessoas, elas ficaram numa postura meio de salvador. Por quê? Porque elas começaram a defender a Débora. Como se ela, como uma mulher inteligente, capaz, não fosse capaz de se defender. É como se ela tivesse precisar de uma outra pessoa para defendê-la. Tá entendendo o grau da coisa? E aí, gente, as pessoas que estão aqui, né, no Salvador, não pararam por aí, não. Elas começaram a imaginar o que pode ter acontecido, o que poderia não ter acontecido. É exatamente esse feeling, né, Larissa? E realmente, a Larissa até me mandou uma mensagem sobre isso. Então, assim, as pessoas começaram a julgar e a querer defender a coitada da Débora, como se ela fosse uma coitada e como se ela tivesse pedido a ajuda de alguém. E aí, o que isso me fez pensar? Eu, Renata, tá? Pessoa física, né? O que me fez pensar? Quantas vezes a gente olha para a pessoa que foi traída como se ela fosse a vítima da situação? No sentido de, não estou falando que ela não é uma vítima real, mas é uma vítima psicológica, no sentido de, nossa, eu tenho que defender ela contra aquele ogro, daquele marido, daquele ex-namorado, porque ele fez isso ou aquilo. Colega, freio nesse seu movimento. Porque a pessoa que foi traída não necessariamente ela é uma vítima emocional. Ela pode estar passando por sofrimento, mas ela pode ser capaz de pensar, de decidir por ela. Ela não precisa de uma terceira pessoa que veio meter o bedelho no que ela tem ou não tem que fazer. Eita, Renata, falei que vocês iam gostar de assistir isso. Tá entendendo? Ah, Renata, mas só que é minha amiga. Aquele crápula fez aquilo com ela. Você pode até ficar com raiva dele. Mas só que quem tem que resolver a situação não é você, é ela. Então não coloquem nunca uma pessoa traída como uma pessoa frágil, uma pessoa incapaz, uma pessoa, sei lá, sem condições de pensar por si, ou sentir ou decidir. Porque não é verdade. Se você faz isso, você está colocando essa pessoa num jogo psicológico, tá? Ah, obrigada, Cíntia. Tá fazendo sentido para vocês? Eu sei que é um pouquinho complexa essa teoria, mas assim, eu quero trazer esse exemplo pra vocês verem assim, a sacanagem que a gente faz na vida. Porque isso foi exposto, mas quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não pega o lado, às vezes, da amiga, ou não se sente como uma vítima, coitada de mim, essa situação... Pode ser uma situação péssima, mas isso não te torna uma pessoa coitada. Te torna, assim, uma pessoa que tá com problema e que tem que decidir a partir daquilo. E, sim, a pessoa traída, no caso, ela, supostamente, tá? Ela tem total consciência do que aconteceu e ela como uma pessoa adulta e autônoma que deve decidir sobre o desfecho disso. Se volta ou não volta, tá? Até aqui a gente viu só um pedacinho. Deixa eu ler aqui pra vocês.
A gente disse assim, as pessoas atingiram mais a Marina do que o José. Isso mostra como estamos numa sociedade machista. Ótimo, Gi. Agora a gente vai entrar nessa parte. O que acontece? O primeiro movimento, que foi exatamente o que aconteceu, se vocês forem perceber. O primeiro movimento foi a galera indo contra o José. Nossa, como ele foi capaz. E principalmente defendendo ela. Coitadinha, foi traída, mesmo sendo linda, mesmo não sei o que lá, enfim. Só que toda traição, né, tem uma terceira pessoa envolvida. Então, se a pessoa traiu, ela traiu com alguém. E daí tá o que entrou a Marina na jogada. Quando a Marina entrou, na verdade, ela passa a ser vítima também, né, das pessoas, tá? Eu vou colocar, na verdade, eu vou colocar assim, que tem várias análises pra gente fazer. Vamos fazer primeiro as análises do público, tá bom? O público acabou colocando, não como vítima, perseguiu ele, né? Ele é mais como perseguidor mesmo. Mas só que o público acabou colocando as pessoas nessa situação de vítima. Não, posso pôr como vítima sim. Ups, deixa eu colocar aqui. Por quê? Por que colocou como vítima? No intuito de salvar a Débora, vê se faz sentido para vocês. No intuito de salvar a Débora, o povo veio para cá. Eles começaram a perseguir todo mundo, menos a Débora, certo? A Débora tá como vítima do jogo. Esses dois aqui estão como vítima do jogo, do posterior jogo, né? Do jogo que a própria mídia fez. Então, é como se fosse assim, nós temos dois jogos acontecendo em paralelo. Um jogo é a Débora como coitada do que aconteceu, quero te salvar, né? Então, assim, o povo fica aqui querendo salvá-la. E o outro jogo que aconteceu foi relacionado ao José e a Marina. Marina, né? Ao José e a Marina. Por quê? Porque aí as pessoas começaram a perseguir. No mesmo jogo, ela cuida, o povo cuidou, o povo perseguiu. E aí, por que acontece isso? A gente até falou uma coisa que eu achei interessante. Já vou ler aí pra você, o que vocês estão escrevendo. Mas a gente falou uma coisa interessante que é o que eu pensei também. Quando existe uma traição, óbvio que traiu com quem? Traiu com uma pessoa. Quando trouxe a Marina, que sei lá se ela tava nisso mesmo ou não, quando trouxe a Marina, todos os holofotes passaram para ela. Então, o José tirou a responsabilidade de José, colocou a responsabilidade toda na amante, vamos dizer assim. Gente, de novo, vou ter o cuidado, tá? Para quem entrou agora, vou falar de novo. A gente não sabe se aconteceu a traição. Eu tô fazendo toda a análise como se tivesse acontecido a traição, tá bom? Mas eu não tô julgando, não tô dizendo que ocorreu. É só para servir de exemplo. Então aí começa a colocar, nossa, como ela foi capaz de fazer isso, destruir um lar, destruir uma família. E aí as pessoas começam a perseguir aqui. Vamos lá para a história lá da sua amiga, aquela sua amiga que foi traída. E aí você começou a tentar salvar essa sua amiga, coitada, foi traída. E aí você começou a detonar o marido. Provavelmente o próximo passo foi, se você conhece a pessoa com quem ele traiu, vai ser detonar a amante. E aí o povo fica aqui entre ser salvador e ser perseguidor. Agora tá mudando um pouquinho a dinâmica. As pessoas estão olhando para Marina como uma coitada de toda essa situação que aconteceu e tá se formando um quarto jogo. Olha que louco, né? E nesse jogo, agora algumas pessoas estão aqui tentando salvar a Marina. Vamos defender ela. E aí, o José, tipo assim, ele tá quase como coadjuvante. Ele nem tá aparecendo mais. O que tá aparecendo é assim, Marina, agora a gente persegue você ou a gente salva você? A gente persegue ou a gente salva? E é mais ou menos isso que acontece quando existe uma traição. Quando existe uma traição, existe uma troca de papéis muito grande. Às vezes você quer salvar aquela sua amiga que foi traída, por exemplo, ou às vezes você culpa aquela amante, mas depois você conhece a amante, você acha ela tudo super gente boa e agora você quer salvar essa amante também. Então pode acontecer tantas coisas. Moral da história. Todo esse jogo psicológico que está acontecendo, salvar, perseguir e vítima, só está acontecendo porque tem uma plateia. Só está acontecendo porque tem pessoas que estão dando palpite aonde elas não foram chamadas.
E não pelo menos pelos principais, que são os dois. A única coisa que os dois estão dizendo é: eu quero paz. Porque eu penso o seguinte, gente, toda relação, independente de como ela cabe, ela é sofrida. Independente se foi a pessoa que traiu, independente se foi por um outro motivo, porque achou mesmo que tinha que terminar, sabe? Toda relação, quando ela chega ao fim, ela gera uma angústia, ela gera um luto, ela gera um sofrimento. Porque ali teve um rompimento. Ah, mas ele buscou. Aí você tá entrando aqui. O fato é que, se você não faz parte do relacionamento de casal, você não sabe. A Renata, mas sua melhor amiga, você não sabe. Apenas o casal sabe o que lhe é de direito. E se eles vão voltar ou não vão voltar, isso é uma decisão dela. Ou dele, né? Deles, na verdade. Isso não faz deles piores ou melhores. É uma decisão unicamente da dinâmica do casal. Não tem como a gente falar que para ela é melhor estar separada ou estar com ele. Você não sabe. Você não sabe. E do mesmo jeito, aquela sua amiga, entende? A gente sabe muito pouco da dinâmica do relacionamento. Só quem tá nela que vai ter a disponibilidade de resolver. E eu bato muito nessa tecla, porque quando tem às vezes uma traição, eu já vi muitas pessoas falando assim: traiu, tem que terminar. Não necessariamente. Vai depender muito daquele casal, do que aquele casal se propõe. Pode ser que para eles seja ok continuar juntos. E aí não vale a pena ficar julgando. Então, às vezes, tem uma pessoa aí da sua família que você acha que ela é uma boba porque tá com fulano de tal. Você tá nesse jogo. Você tá perseguindo essa pessoa. Então, eu quis trazer, assim, um âmbito bem grande e falar que quando a gente acha um pivô, como achou a Marina, como o pivô de estudo, e toda a atenção vai para ela, primeiro que ninguém tem que dar palpite em nada, mas tudo bem. Mas vamos imaginar que vai que você poderia dar um palpite. Eu penso que quem é responsável são os dois da relação. Então, se traiu com Marina, se traiu com Betina, tanto faz. Betina, olha que nome, não sei por que veio. Com a, sei lá, Gabriela, tanto faz. Isso não faz a mínima diferença. O que vai fazer diferença é o que esse casal decide pra ele. Ele é o responsável, ele foi o responsável pela ação e é ele que tem que se responsabilizar por isso e não um pivô de destruidor de lares, porque isso não existe, tá? Quem destrói o lar são as próprias pessoas que estão no lar. Eita, que eu tô, né? Que tô. Deixa eu ler, eu vi que vocês mandaram um monte de coisa aqui, deixa eu só ler aqui. Renata, uma amiga minha só ficava com o rapaz. Me conta aqui se vocês acham que tá fazendo sentido essas análises. E aí, uma coisa que eu acho legal, só antes de ler, uma coisa que eu acho legal contar pra vocês, que esse jogo psicológico, gente, ele acontece nas relações diversas. Nas relações amorosas, relações de trabalho, entre amigos. Então, um assumiu o salvador, outro perseguidor e outra vítima. Qualquer um desses papéis é prejudicial e tóxico na relação, tá? No programa Reeducação Amorosa, a gente faz exatamente, tem um módulo que eu ensino para vocês como identificar se tá acontecendo um jogo e como sair desse jogo, porque eu acho muito importante. Se às vezes você tá num relacionamento e você identifica, nossa, acho que às vezes eu fico muito como perseguidora, ou às vezes eu me sinto muito como vítima, lá no programa Reeducação Amorosa, eu dou um embasamento teórico para você entender, e realmente isso vai para a prática mesmo, para você entender como são os jogos psicológicos na relação e como eles são destrutivos. Então, nenhum desses papéis faz bem, nenhum. Se você se coloca frequentemente nas relações como uma salvadora, você talvez esteja precisando ouvir mais as pessoas. As pessoas sairiam desse palpite aqui de se intrometer se elas ouvissem o que acontece. E o que aconteceu é o fato, um casal separou. É o único fato que tem. Então aí rompe o jogo, rompe ouvir, se você costuma ser salvador, impede você de jogar, tá? As pessoas que às vezes são críticas, que ficam julgando, apontando o dedo, dizendo deveria fazer isso, deveria fazer aquilo outro, o que elas precisam principalmente é ter assertividade, ou seja,
ter a empatia de compreender o outro e ser assertivo ao se comunicar. Ela pode ter uma opinião, mas de jeito nenhum essa opinião pode ser superior ao outro, pode ser superior à educação e ao reconhecimento do outro. Então, a pessoa que é muito crítica, o jogo se corta aí, né? E a pessoa que às vezes se sente muito vítima, se sente sem energia, que não vai conseguir resolver, que é grande demais, por favor, alguém resolve por mim. O que ela precisa especialmente é entender que tudo tem solução. Então ela precisa pensar nas opções que ela tem. Então os jogos são uma coisa assim que vale a pena vocês aprenderem, que vale a pena para as relações diversas de vocês aprender e saber de fato como sair. Lógico que aqui eu estou passando bem brevemente sobre o que aconteceu bem recente e que eu vi que as pessoas estavam engajadas no jogo, né? Teve um engajamento muito forte nesse jogo psicológico aqui desse casal e principalmente desse trio, né, na verdade. Então, eu quis trazer para vocês começarem a refletir. Pera lá, como telespectador, eu realmente não tenho que me intrometer. Mas quantos jogos eu faço na minha vida? Quantos jogos, quantas relações são às vezes destruídas e já foram destruídas na minha vida porque eu não percebi que eu estava num jogo psicológico. Então, mês que vem, em março, a gente já tem até a data para abrir as inscrições. A gente vai abrir o programa Reeducação Amorosa e eu vou ensinar vocês como sair dos jogos psicológicos nas relações de casal, mas também serve para várias relações, tá? Isso, assim, é uma coisa fantástica. Agora deixa eu ler aqui, tá? Em março, o pessoal pergunta, que eu não li se vocês perguntaram, mas vai ser em março, programa Reeducação Amorosa. Uma amiga minha só ficava com um rapaz e para ele estava tudo bem. Daí ele ficou com uma conhecida nossa. Eles fizeram isso exatamente porque eu não ia falar nada. Depois eu e essa amiga fomos para um festival e ela ficou com um rapaz normal. Ele soube e ficou com ódio dela. É um jogo psicológico. Ela foi atrás dele e ele em silêncio e ela se sentindo muito mal. Daí tive a ideia de falar com a moça que ficou com ela, aí a situação. E ela mesma não concordou que ele estava errado. Então, assim, o que acontece é que provavelmente existe um jogo psicológico aí, né, Larissa? Em que existe tem um jogo que chama assim, polícia e ladrão, que é quando eu faço uma coisa esperando que eu vá ser pego. Quando eu sou pego, aí é a grande alegria do jogo. Mesmo que seja uma falsa alegria, que foi o caso dela. Ela descobriu que ele tá ficando com outra. Mas aí ela toca a vida, ficou com outro, porque afinal de contas eles só estavam ficando, né? Só que aí depois ele vai como perseguidor, quer manipulá-la um pouquinho pra ela continuar na relação. Então é um jogo psicológico com certeza. Deixa eu ler aqui. Assim, nesse caso, a terceira pessoa, a Marina, é a que mais sofre psicologicamente. Cíntia, excelente pergunta. Não, todos sofrem psicologicamente. Se você for prestar atenção, até nós, como telespectadores, estamos em sofrimento psicológico. Tá dando uma agonia, tá dando uma... Sabe, tem, sei lá, uns 2 dias que isso tá na mídia... E já tá dando agonia na gente. A gente não aguenta mais falar sobre isso. A gente já tá em algum nível de sofrimento psicológico. Então, no jogo psicológico, todos saem machucados. Todos, sem exceção, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu penso que mesmo que houve esse caso, quem tem um compromisso é ele. Quem deve fidelidade é ele. Então, eu penso assim, sabe? Eu acho que traição é um dos caminhos, mas eu acho que tem tantos outros caminhos, né, mais saudáveis, mais respeitosos. Então, se existe ali um problema na relação, se existe uma falta, né, por que não conversar? Por que não contar em pratos limpos o que está acontecendo, o que você está sentindo? Por que pegar uma via que parece que é mais fácil, que é a via do desejo, que é a via assim... deixa eu ir por aqui, deixa o meu relacionamento acontecendo. Então, assim, eu acho que tem uma responsabilidade, sim,
Depende do tipo de relacionamento que você quer, né? Que você contratou com a pessoa que você tá. Tem uma responsabilidade, sim. Uma responsabilidade de ser minimamente, né, honesto. Minimamente não, acho que totalmente honesto, né? De ser honesto. Então, acho que quem trai é responsável. Não sei se mais ou menos, mas é responsável por aquela relação, né? Deixa eu ver o que mais. Só volta depois da traição, diz que foi burra. Se volta, gente, aí acontece, né? Se volta depois da traição, o jogo continua, sabe? Aí as pessoas que estão... Eu coloquei aqui os telespectadores, mas só que, gente, pode ser a família, sabe? Pode ser a mãe, pode ser as irmãs, as amigas e por aí vai. E aí, quando a pessoa toma uma decisão, porque ela foi colocada nesse papel de vítima, mas às vezes ela não se sente vítima. Ela sente pé da vida pelo que aconteceu, mas ela tem senso para decidir o que é melhor para ela. E aí, depois ela resolve, sei lá, não, vamos voltar, né? Vamos voltar porque a gente se ama, vamos voltar, tá tudo certo. Aí olha a nhaca do jogo. A nhaca do jogo é o seguinte, essa galera que se intrometeu no que não era da conta, ficou falando que o fulano ou a ciclana tinha ou não tinha que fazer, fica com raiva do casal. Fica com raiva só dele não, tá? Fica com raiva dos dois. Gente, mas ela é burra, mas ele é safado. Ou seja, essa relação aqui, se existir uma amizade, ela é rompida. Por isso que eu falo, gente, se existir uma traição e você sabe que uma pessoa querida sua foi traída, deixa a pessoa livre para decidir o que ela quer, senão ela acaba voltando e você fica sem amiga, fica sem ninguém, tá bom? Conclusão, isso não é da sua conta. Se você não foi solicitado, fica na tua. Bem por aí. Jogos psicológicos, gente, é muito, né? Oi, Lu, joia! Jogos psicológicos é muito interessante. Então, tem toda essa dinâmica acontecendo e ela acontece em um nível, sabe, muito profundo, vamos dizer assim, em que às vezes tem o dito e às vezes tem o não dito acontecendo ao mesmo tempo. Então, é o ó do Borogodó. Eu apenas na época achava isso. Ela é minha amiga, mas eu não tenho direito de falar isso. Mas ela estava mal e quis ajudar e isso foi pior. Eu acho que a pessoa que está na postura de ajuda, ela tem que estar na postura de sem expectativas. É como a gente, psicólogos, tá bom? Se eu sou psicóloga de uma cliente e eu crio qualquer expectativa que ela melhore, expectativa que ela volte, expectativa que ela termine, se eu tenho alguma expectativa relacionada à minha cliente, essa terapia não vai acontecer. Porque provavelmente eu tô aqui como salvadora. Eu tô querendo direcionar a pessoa que eu vejo como vítima a qual o melhor caminho para ela. Mas coração, quem sou eu para dizer qual que é o melhor caminho para a pessoa? A pessoa que é melhor para dizer isso, não é? Então, o ideal é o seguinte, é que se você vê alguém nessa situação, o máximo que você pode dizer é assim, olha, eu vi isso, ou eu percebo isso e isso que está acontecendo, mas a decisão é sua e eu tô aqui para te apoiar no que você resolver. E ponto, sai do jogo, porque você não é protagonista, você não é a bola da vez, você é sua amiga, né? Se sua amiga, deixa a outra com autonomia, tá? Deixa eu ver se vocês perguntaram. A situação piora porque muitas vezes, a mídia distorce a informação. Pois é, gente, a mídia distorce a informação e, por exemplo, agora vamos trazer para a nossa vida, né? Às vezes que não tem mídia, mas só que quando a gente escuta só um lado da moeda, né? Aí a gente pega aquela informação como se, nossa senhora, e olha só o que aconteceu, o que ele foi capaz e tal. Mas você não viveu, você não sabe o outro lado. Você não sabe o que aconteceu antes. Porque quando eu vou contar uma coisa, eu conto sobre a minha perspectiva. Que não necessariamente é a verdade completa, né? Representa todos os lados. Então, quando você está ao escuta é muito importante que você entenda. Quem está contando, conta a sua perspectiva. E aí, se você compra aquele jeito de ver, né? Você pode estar enroladaço. Errado? Que top! Quero muito aprender sobre esses jogos. É muito, muito interessante. Gente, deixa eu ver se tem. Típico, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu acho legal a gente falar sobre isso. A gente não mete mesmo no sentido de... existe uma diferença, né? Não se mete a colher no sentido de... a gente não vai dar palpite naquilo que a gente não conhece.
Mas se você tá vendo alguma coisa sobre agressão, né? Agora a gente tá falando já num outro nível, tá? No jogo, é que os jogos têm alguns níveis, isso eu explico lá no programa Reeducação Amorosa. Ele tem 3 níveis. Então, se você chega ali no terceiro nível, tá indo pro terceiro nível, e você é uma pessoa que tá perto, beleza, eu não vou meter a minha colher, mas espera, aqui já tem uma questão de segurança, de vida mesmo, né? Tá correndo um risco de morte. Então, eu posso sim acionar a autoridade, aí fazer barulho, intervir, no sentido de preservar a vida. Isso é importante que a gente diga, tá? Deixa eu ver se tem mais. Vou ter que sair. Eu vou deixar salvo assim. Isso também serve pra gente aprender a falar menos coisa de nossa vida pra todo mundo. Aí todo mundo acha que pode dar pitaco, né? Pode ser, Natália, pode ser uma maneira de você evitar que o jogo aconteça, né, fora da relação. O que acontece, na real, é que quando um jogo psicológico tá acontecendo na relação, a gente acaba contando ele muito para as pessoas porque isso preenche nosso tempo. Então eu falo, menina, não te conto o que aconteceu hoje com meu marido, não te conto o que aconteceu com meu namorado, a briga que a gente teve. Então acaba assim, que é uma permissão pro outro dar palpite, né? Quando você conta, você tá permitindo automaticamente que o outro intervenha e dê sua opinião, né? Então você tem que pensar, eu quero uma opinião sobre isso ou eu não quero uma opinião sobre isso? Isso também é importante. Deixa eu ver o que mais. Mete a colher quando tem agressão, exatamente. Exatamente, Eda. Quando tem agressão ou quando você vê um risco de agressão, sim, pode se meter a colher, sim, tá? Mas em questão, assim, da própria dinâmica do relacionamento, é por isso que muitas vezes as amigas não ajudam quando elas não têm um conhecimento, porque elas acabam pegando um dos lados e querendo ser salvador de um e querendo perseguir o outro. Aí ela dá um conselho, mas ela tá contaminada, vamos dizer assim. Ela tá contaminada sobre a ótica, sobre o gostar. E aí, por isso que não é tão legal, porque a gente pode até desabafar para as amigas, pode continuar desabafando, tá, gente? Mas assim, é entender que é diferente um processo terapêutico de você compartilhar com uma amiga, porque uma amiga vai sempre pegar seu lado. Um processo terapêutico não tem um lado ali que se pega, tá? Porque o povo ainda acha que mesmo tendo agressão, não acha que deve meter a colher. É porque isso eu acho que envolve muita coisa, tá? Eu acho que às vezes mesmo com agressão as pessoas não metem a colher ainda, porque tem uma questão cultural, que isso é agora que se é permitido entrar, que você tá se vendo a gravidade, e outro que às vezes a pessoa tem muito medo. Porque ela tem medo que pode acontecer com ela, com a segurança dela. Então, melhor eu ser omissa. Mas não é melhor ser omissa, porque quando você é omisso, você também está participando do jogo psicológico. Você também está contribuindo para que aquele jogo aconteça. Então, eu penso assim, minimamente, se você tem uma amiga que você percebe que o cara é muito agressivo, minimamente você vai chegar para ela e vai bater a real. Olha, você está tendo noção do grau. Eu não vou sair daqui enquanto você não me ouvir. Que você deve perceber a noção, o grau que tá esse relacionamento, né? E aí, às vezes, já teve casos, até aqui em Recife, né? Que não foi um prédio meu, não. Foi de uma conhecida minha. E ela tá num prédio, aí uns andares pra cima, começou a ter uma gritaria e eles ligaram, né, pra polícia. Eu não sei se foram eles mesmos que ligaram, mas acho que alguém do prédio ligou. Porque eles não sabiam o que fazer, mas eles também não queriam correr o risco de ir lá. Aí eles meteram a colher assim, né? Ligaram pra polícia ir resolver. Esse relacionamento chegou a acabar, né? Acho que foi a sociedade que impôs. Gi, eu acho que não é uma imposição. De verdade, eu acho que nada é uma imposição da sociedade. Eu acho que é uma construção social. Então, não é algo que a gente chega assim, eu acordei de hoje em diante, desse jeito. Eu acho que vai construindo, né? A gente está num momento de muita transição, num momento assim que também nunca foi vivido antes, em que as redes sociais estão aí, estão provando isso. Nossa, agora todo mundo pode dar palpite na vida de todo mundo pode mandar mensagens. Então, como é que é isso, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser isso. Quais vão ser as regras para isso? Tá tudo meio assim. Processo de transição, gente, é o ó do borogodó, né?
Bem, corações, a nossa live era essa. Eu quero deixar um recado antes de vocês saírem. Deixar um recado para vocês. Se vocês não baixaram o e-book, tem 2 e-books gratuitos, sem pegadinha, gratuitos de verdade, tá? Que é manual prático contra a insegurança e 3 passos para evitar brigas desnecessárias. Esses 3 passos para evitar brigas desnecessárias é um dos passos que a gente coloca aqui para evitar os jogos psicológicos de uma determinada maneira, tá? Uma ideia! Então, assim, eu acho muito legal vocês irem, baixarem. Onde você vai encontrar? Lá no meu perfil, no link clicável, dá para você baixar e no final dessa live eu vou disponibilizar para vocês o link. É só fazer assim, aí vocês vão lá e baixam o livro que vocês acharem melhor, tá bom? Bem, corações, era isso que eu queria falar para vocês. Pra gente se perceber como telespectadores, se a gente tá num desses papéis e ficar assim, tirar vocês desses, se por um acaso estavam, né? Tirar vocês desse jogo psicológico. Eu confesso que eu, Renata, comecei a entrar, é tão louco isso, eu comecei a entrar no jogo, né? Nossa, não acredito. Aí, você sabe quando a gente mesmo se chama atenção? Eu falei, não tô acreditando que eu tô caindo nessa. Aí dei 3 passos para trás e falei, meu Deus, né? O que eu tenho a ver com isso? Que realidade é essa que eu sei? Porque na verdade eu não sei, né? Então, eu convido vocês a fazerem isso. Obrigada, Cíntia, muito obrigada. Que bom que vocês aprenderam na live de hoje. Ora, Carol, tudo jóia? Que bom que vocês aprenderam hoje. Compartilha com quem vocês acham que pode ser interessante, saber um pouquinho sobre os jogos psicológicos. Às vezes aquela pessoa que tá aí, né, detonando a galera aí nas redes sociais. Manda, sabe? Manda assim, como quem não quer nada. Ops, mandei errado. Vai que a pessoa vê. E aí, embaixo aqui tem uma setinha, é só você encaminhar, tá? Obrigada, corações, foi ótimo estar aqui com vocês. Segunda-feira, dia de perguntas e respostas, tá? Domingo eu abro para vocês me fazerem as perguntas. Segunda eu venho responder. Um beijo, fiquem com Deus, até mais!